Pense numa combinação perfeita de comida com bebida. Do que você lembra? Pizza com refrigerante. Caipirinha, uma feijoadinha, né? Mas será que esse hábito de beber durante as refeições faz bem ou faz mal? Na hora da alimentação atrapalha. E se for água, melhor tomar antes, durante ou depois das refeições? Quando eu tô comendo, tomar um copo de água até que é bom. Quando a gente fala de comer e beber, várias dúvidas vêm à cabeça. Que seja alcoólica ou não, a bebida precisa combinar com a comida. Ninguém vai falar assim, traz aí um macarrão e um copo de leite. E tem mais uma coisa ainda. Nem tudo que é bom para o paladar é bom para a saúde. E fique atento, algumas combinações favorecem a absorção dos nutrientes, outras nem tanto. E o que não deve ser combinado? Por exemplo, alimentos ricos em cálcio, como é o queijo, o leite, o iogurte, com alimentos ricos em ferro, como é a carne, o ovo, as folhas verdes escuras. Por quê? Porque eles competem pela mesma absorção. E o que deve ser combinado? Um exemplo, sucos cítricos como laranja, limão, acerola, são ricos em vitamina C e ajudam na absorção do ferro presente nos alimentos de origem vegetal, como o feijão e a couve. Quem encontra o advogado Rodrigo na hora do almoço percebe que ele tem um cardápio balanceado. Bom, comida no prato e o Rodrigo tá chegando. Com licença. Aí fica à vontade, Rodrigo. Obrigado, Mike. Deixa eu ver como é que tá esse prato aí. Ai, um prato saudável. Tá light, hein? Bom, pelo menos ele é mais saudável do que o antigo estilo de vida que eu tinha. Ele reconhece. Antigamente teria fritura aqui, teria um excesso de carboidratos, enfim. Rodrigo decidiu cuidar da saúde no prato e no copo. Depois que eu alterei a minha alimentação, parei de beber, parei de comer, parei de beber as coisas erradas. Um especialista recomendou que ele evitasse beber junto com a comida. Motivo? Beber e comer ao mesmo tempo atrapalha a digestão. Mito ou verdade? Depende. Podemos consumir líquido sim durante as refeições, mas tem que ser uma quantidade moderada, que não atrapalhe a digestão, que não dilua as nossas enzimas. Durante a digestão, precisamos da ação do suco gástrico do estômago. Ele ajuda no processo de digestão, além de ser responsável pela quebra e absorção de nutrientes. Quando ingerimos líquido em excesso durante as refeições, o suco gástrico fica diluído. Isso atrapalha a digestão e pode causar problemas de saúde. Eu tinha dores de estômago, dores de cabeça, estomacal. O excesso de líquidos durante as refeições também dilata o estômago e provoca uma sensação de inchaço abdominal. Parece que aquele negócio fica parado ali durante horas, assim. Com o estômago dilatado, a pessoa tem menos saciedade e pode acabar comendo mais e, assim, engordar. E é complicado isso, porque eu não percebi o quanto isso fazia mal. A quantidade máxima de líquido indicado durante a refeição é de 200 ml, o equivalente a um copo americano. Desde que parou de juntar bebida e comida e melhorou a alimentação, Rodrigo perdeu 13 quilos. É uma resposta muito saudável para mim a comer bem, e enquanto comendo bem, não beber líquido. Então, qual é o melhor momento para ingerir líquidos, hein? Nós temos uma média de 6 refeições ao dia. Café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Entre essas refeições, a pessoa pode, por exemplo, tomar ali 2 copos de água para que a pessoa tenha um equilíbrio líquido do organismo e ajude também na saciedade da próxima refeição. Ou seja, comer sem sede também significa se alimentar na quantidade adequada. Água combina com o quê? Eu acho que a água é o coringa. Você tá certa, Ana Paula. Os especialistas garantem que a água combina com tudo. Eu não vejo um alimento que você não possa, em paralelo, tomar água. Até sopa, né? Por que não?
Combina com tudo e faz bem. Os minerais da água contribuem para a melhor digestão das fibras, por exemplo. Agora, o importante é ficar atento à quantidade. A Organização Mundial de Saúde preconiza 2 litros de água ao dia para um adulto, uma média de 8 a 10 copos de água. Mas atenção, a regra não vale para a água com gás. A água com gás ela acaba sendo mais ácida, o gás ele pode atrapalhar um pouco a nossa digestão, sempre que preferir é melhor a água natural. E olha só, as águas aromatizadas podem substituir o refrigerante na hora de acompanhar fast food, salgados e lanches. Especialistas afirmam que o teor de ácido cítrico ajuda a digerir a gordura desses alimentos. O bom é que dá para fazer você mesmo a sua água aromatizada. Eles chamam a atenção pela cor, pelo sabor. Parecem a bebida ideal para um dia quente. Afinal, suco de frutas é sempre saudável? Mito ou verdade? Mito. Uma pessoa diabética, por exemplo, se tomar um excesso de suco, ele pode não ser saudável, aumentando a sua glicemia. Uma pessoa em dieta, ela pode não saber que o suco tem mais calorias até do que o prato principal. A bebida feita de frutas combina muito bem com quase tudo no café da manhã. Mas na hora do almoço ou do jantar, será que os sucos são bem-vindos também? Hoje a gente veio ver de perto como é que é o almoço da Mariana, que adora suco e de vez em quando, não é sempre não, come assim arroz, feijão, tem um prato mais caprichado. Nesse dia, bom, ela não toma um suco de laranja, nem de cupuaçu, nem de nada mais pesado. Você escolhe o de limão. Eu escolho de limão. Mariana corta o limão e bate com água, hortelã e adoçante. Depois de coar, o suco está pronto para acompanhar o prato de arroz, feijão, bife e legumes. Me sinto muito bem. E, aliás, prefiro até comer utilizando o suco de limão do que não tomá-lo. Ele ajuda muito no processo digestivo. Se sente melhor? Muito. A Mariana está certa. Segundo os especialistas, sucos de limão, laranja e abacaxi são os mais indicados para harmonizar com o prato predileto do brasileiro. Os 3 tipos de suco têm certa ou muita acidez. Estou comendo um arroz e feijão, por que não tomar uma limonada, aquele gostinho especial junto com a refeição? No caso do abacaxi, eu estou falando daquele abacaxi saboroso, né? Docinho e azedo. Ele vai muito bem com carnes, porque também ajuda na digestão, né? Mas atenção! Quanto menos açúcar, melhor. O de limão ainda a gente tem por hábito colocar um pouco, mas quanto mais a gente reduzir, melhor. E aproveitar mais o sabor da fruta e menos o do açúcar. Borbulhas, espuma, cores fortes. Todo mundo sabe que isso tem tudo a ver com refrigerante. Mas e refrigerante? Combina com o quê? Na casa do Cristiano, a família diz que vai bem com tudo e em qualquer refeição. Você toma no café da manhã, que eu fiquei sabendo. No café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta. A origem dos refrigerantes está lá no ano 600, quando os árabes começaram a plantar cana no Oriente Médio e no Mediterrâneo. Com isso, produziam muito açúcar, que logo foi misturado com água e virou xarope. Em 1676, em Paris, uma empresa mistura água, suco de limão e açúcar. Esse foi considerado o primeiro refrigerante. Os americanos logo mudaram um pouco a receita. O refrigerante ele é uma bebida gaseificada, com muito açúcar, corante, apesar de ter as versões diet, as versões sem açúcar, no geral tem bastante aromatizante, produtos químicos que podem, inclusive em excesso, fazer mal para o organismo. Tem gente que garante. Refrigerante combina com hambúrguer e batata frita. Comida rápida, o fast food. Mas só se for para agradar o paladar. É uma combinação bem ruim, porque o fast food vai ter um excesso de gordura, um excesso de calorias. A bebida gasosa está longe de ser bem vista pelos especialistas.
Já foi comprovado que o refrigerante, ele descalcifica o dente, o refrigerante em excesso, ele pode atrapalhar o nosso cálcio dos ossos. Camarão, bacalhau, frituras. Parece que só alimento gorduroso vai bem com a cerveja. Mito ou verdade? Mito. Cerveja combina com qualquer tipo de alimento. Praia, petisco e uma cerveja bem gelada. Uma combinação que é a cara do carioca. E foi exatamente pensando em juntar todos esses elementos que se completam super bem que esse quiosque trouxe para beira-mar o que há de melhor em qualquer botequim da cidade. Não é nem preciso dizer que deu super certo, né? Hoje tem cerveja para todos os gostos. Até cerveja defumada. Quando você toma a cerveja e come um pedacinho do bolinho, uma colherzinha, você sente aquele sabor de bacon. Bacon? Isso não te lembra um prato tipicamente brasileiro? Tem quem goste de feijoada e também de uma cerveja bem gelada, que acredita que as duas coisas combinam perfeitamente, mas que acaba se sentindo um pouco estufado quando faz essa mistura. Mas aí os cariocas inventaram uma solução para esse pequeno probleminha e transformaram tudo isso em petisco. Acreditem, existe por aqui o bolinho de feijoada. Se é feito de feijoada, deve combinar com cerveja. Hoje eu escolhi uma Vitibir, que é uma cerveja mais refrescante, delicada, e ela vai trazer a sensação de frescor para tua boca depois de comer esse prato tão gorduroso. Mas cuidado com a saúde, hein? Cerveja com feijoada ou com frituras pode ser uma mistura explosiva para quem quer manter o corpinho pro verão. Uma latinha tem em torno de 150 calorias, lembrando que quem toma 10 latinhas toma 1.500 calorias só se ficar na latinha, fora os petiscos, aquilo que se come junto, que é quase aquilo que a gente tem que comer num dia inteiro. Então vale a velha regra, com moderação tudo pode. Elegante, refinado. Muita gente acha que o vinho tem a ver com elitismo, com ostentação, exibicionismo, mas o vinho não é nada disso. O vinho é para ser consumido, para ser apreciado e qualquer pessoa pode fazer isso. É a história da humanidade engarrafada ou numa taça de cristal. 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios foram os primeiros a registrar em pinturas e documentos o uso da bebida milenar em celebrações. Pode tomar o vinho. O vinho fez parte da rotina dos palácios egípcios e os faraós até ofereciam a bebida aos deuses. Sagrado ou não, os fãs garantem que o vinho é o que há de melhor na uva. Quando a gente fala de uma bebida cheia de aromas, como é o vinho, o mais importante é saber como ressaltar esse sabor com a combinação perfeita no prato. Um prato pode se sobressair ao vinho e vice-versa. Então a gente tem que ter alguns cuidados na hora de escolher um peixe, um frango, uma carne vermelha, para acertar em cheio, né? Para fazer a harmonização como ela deve ser feita. Convidamos o Victor para fazer o teste com 3 carnes diferentes: o peixe, o frango e a carne vermelha. Primeiro com o peixe. Nesse caso aqui, se ela for comer um peixe, melhor opção é o branco. Melhor opção, um vinho branco, né? O vinho branco combina muito bem com pratos à base de frutos do mar ou saladas, né? Pratos mais leves. Atenção! Na hora de harmonizar o peixe, o vinho branco mais indicado é o da uva Sauvignon Blanc. E a bebida não pode estar gelada demais, apenas refrescante. Essa acidez que vai harmonizar com a acidez do peixe. É por isso que ele tem que estar fresco. Essa acidez, com a temperatura muito baixa, ela desaparece, assim como os aromas do vinho também. Vinho branco só combina com peixe e pratos delicados? Mito. Tem vinho branco forte, que combina com pratos fortes, e vinho branco suave, que combina com pratos mais suaves. Agora a dica do vinho que combina melhor com aves.
É uma carne que suporta bem vinhos brancos e vinhos tintos também, desde que não tenha muita estrutura. Esse, por exemplo, que nós temos aqui na mesa. Aqui nós temos um Pinot. Um Pinot Noir é uma uva com um teor de taninos um pouquinho mais baixo. Tanino é um dos componentes mais importantes do vinho. Ele está presente na casca e na semente da uva e é responsável pela qualidade e longevidade da bebida. O vinho da uva Pinot Noir tem uma concentração de tanino ideal para combinar com a carne do frango. Já com a carne vermelha, a dica são os vinhos tintos com alta concentração de taninos, como os feitos a partir das uvas Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec. Por exemplo, uma picanha. A picanha é uma carne muito macia, é uma carne que tem uma capa de gordura muito interessante e a gente precisa ter ali um vinho Malbec, por exemplo. O Malbec combina muito bem, porque é uma uva macia, com uma acidez boa, isso vai ajudar a limpar o nosso paladar. E com o churrasco? Ali cabe muito bem um Cabernet Sauvignon, um vinho de médio corpo. E com a mais nobre das carnes, o filé mignon? Vinho mais elegante. Quando a gente fala em vinho elegante, a gente remete à França. Então, o filé mignon, que é uma carne magra, com um vinho francês de Bordeaux, da região de Bordeaux, é um espetáculo de harmonização. Mas o vinho tem um teor alcoólico alto e mesmo harmonizado com as refeições, os especialistas aconselham a não exagerar na dose. O vinho em uma quantidade moderada, que seria em torno de meio cálice, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, ele pode fazer bem para o coração, segundo alguns estudos. O excesso vai fazer mal porque não deixa de ser uma bebida alcoólica, com alto valor também de calorias e açúcares. Portanto, que o vinho nunca falte à mesa, mas sempre com moderação. Um brinde. A energia que emana de todo prazer. Que coisa linda, meu Deus. Será que existe alguém que conheça, que não conheça? A noite vai ser boa. A música do Cláudio Zoli foi um sucesso tremendo nos anos 80. Depois vieram outros hits. Cláudio Zoli é compositor e cantor. Tem 34 anos de carreira e 12 discos lançados. E agora topou participar de uma brincadeira gastronômica aqui no Domingo Espetacular. É um teste rápido para o paladar do Cláudio. Para isso, vamos contar com a colaboração do garçom de nome muito original, o Françoelde. O primeiro prato é uma massa com molho branco. Ei. Boa! Maravilha! E temos aqui agora caipirinha, tem água, tem vinho branco, vinho tinto. Eu acho que normalmente massa assim, eu acho que é o vinho tinto, né? A nossa aí, saúde. Saúde! Cada um tem suas preferências, mas em geral o vinho tinto é mais indicado para o molho vermelho. Agora o Cláudio prova uma carne. É uma carne grelhada, uma carne nobre, né? Maravilha! Eu vou no vinho tinto de novo. O nosso arroz com feijão de todo dia, pro Cláudio, vai bem com tudo. Arroz com feijão para mim combina com qualquer coisa. Mas, para não deixar o suco de maracujá solitário, então eu vou no suco de maracujá aqui. Para terminar, uma bela sobremesa. Merengue com morangos. Vamos ver a preferência do Cláudio. Eu acho que o docinho acho que vai na aguinha, né? A água. Água? É, água. Você sabe. Pode ser bebida sem álcool, com álcool, comida doce, salgada, quente ou fria. Combina com uma coisa assim, ó. A música de Cláudio Zoli. Pode ser? O mar azul lá do sul, verde é o rio. Veja mais sobre mitos e verdades dos alimentos versus bebidas no r7.com/canal Domingo Espetacular. Amar e amanhecer, eu vou viver, vou viver.